Olá, crianças, bom dia! Hoje, encerrando a nossa semana, né? Na sexta-feira, vamos de conteúdo novo em português, tá certo, minhas crianças? Vamos pegando aí o nosso livrinho. Esse conteúdo você pode estar vendo na página 181 a 183, tá certo? Que é sobre numeral. Logo em seguida, nós temos a página 186, que é sobre a palavrinha sob e sobre, tá certo? Então, vamos lá, iniciando o nosso conteúdinho sobre numeral. Nós temos numeral. O que é numeral? É a palavra que indica uma quantidade definida de seres ou a ordem, né? E posição de um ser em uma série, certo? Isso é o que? É o numeral, tá certo? Então, nós temos os numerais, eles podem ser classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários, tá certo? Então, o que é numeral? Vamos lá, lendo novamente quantia, é a palavra que indica uma quantidade definida de seres, tá certo? Ou a ordem, né? Ou a posição de um ser em uma série. Isso é numeral, vem de números, né? Esses numerais, eles são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativo e fracionário. O que são os numerais cardinais? Os cardinais, eles indicam números ou quantidade. Quando eu digo assim, olha aí o exemplo. Na volta da viagem, passamos por 3 pedágios. 3. Quer dizer que tivemos 3 paradas, né? Quando eu digo, por exemplo, Renato comprou 2 livros. O 2 é um numeral cardinal, certo? Quando eu digo, em casa somos 3 irmãos. O 3, o numeral cardinal. Nossa sala tem 23 cadeiras. O 23 é o numeral cardinal. Correto? Então, indicam números ou quantidades. Agora, vamos ver os ordinais. O que são números ordinais? Eles indicam, o nome já diz, ordinais. Eles indicam ordem ou posição em uma série. Exemplo. O atleta foi eleito o melhor jogador pela 4ª vez. Então, quarta aí, ó. A posição que ele ficou a 4ª vez, tá certo? Quando eu digo, por exemplo, Luiz chegou em 7º lugar, né? O 7º é o quê? É um numeral ordinal, é de posição, né? De ordem, correto? Então, prestar bastante atenção quando o numeral for ordinal. Quando eu digo, eu fui a primeira colocada na prova, certo? A primeira. Quando eu digo, Maria é a segunda pessoa da fila do banco, né? Então, a segunda é o que? É o numeral ordinal, tá dando ideia de ordem, que tem a posição lá que ela ocupa, né? E que é de acordo com a ordem de chegada, ok? Depois nós temos os numerais multiplicativos. Aqui nesse conteúdinho você pode estar observando que vai entrar o que? A matemática, não é isso? Então, multiplicativos indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade ela é multiplicada. Exemplo, a piscina nova é o triplo da outra. A palavrinha triplo, lá na matemática que a gente estuda, dobro, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, aqui. Quando eu digo que vovô tem o dobro da idade do papai. Dobro é o quê? É uma ideia multiplicativa, quer dizer que eu vou multiplicar por 2, é multiplicação, tá certo? Quando ele falou aí a piscina nova é o triplo da outra, quer dizer, é 3 vezes maior que a outra. É isso? Então, presta atenção. Aí é o quê? É um numeral multiplicativo. Está dando ideia de multiplicação. Correto? Depois nós temos os numerais fracionários. Fracionários vem de fração. Correto? Não esqueçam. Que é o nosso conteúdinho que nós iremos estudar, certo? Na próxima aula em matemática. Mas vocês já viram na série anterior e tenho certeza que lembram. Então, fracionários vem de fração. Indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade ela é dividida. Exemplo. A nutricionista recomendou-lhe meia colher do cereal ao dia.
Meia é metade, é um número fracionário. Quando eu digo comi metade da pizza, a palavra metade, né? Que é a mesma coisa que meio, um meio. Metade da pizza, a palavra metade é o que? É o número fracionário. Quando ele diz, outro exemplo, quando eu digo, papai comeu 1/4 do bolo, né? 1/4, quer dizer, 1/4, né? Da pizza, é um número fracionário, correto, crianças? Então, não esqueça, os numerais, eles podem ser cardinais, ordinais, dão ideia de ordem, multiplicativo, multiplicação, e fracionário, que é fração. Depois, atenção, vamos aqui a um lembrete. Não podemos confundir os artigos indefinidos e uma com os numerais e uma, correto, gente? Então, prestar atenção. Os numerais cardinais e uma dão ideia de quê? De ordem, ou dão ideia de quantidade, correto? Então, exemplo, Paulo entrou no ônibus 1. É o quê? É numeral, não é artigo, tá identificando qual foi o ônibus que Paulo entrou. Depois, um ônibus parou em frente à escola. Ônibus é o quê? É um artigo indefinido. Porque, lembrando, o artigo ele vai geralmente vir antes do substantivo, no caso aí ônibus. Quando vem essa palavra após o substantivo, é porque será o quê? Um numeral. Agora, quando ela antecede o substantivo, no caso ônibus, um ônibus é porque ela é um artigo indefinido, né? Depois, se a palavra vier depois do substantivo, será numeral, como a tia acabou de falar. Exemplo, mamãe tinha 3 gatinhos, mas um fugiu. É o que? Numeral, tô falando só apenas um fugiu dos 3, né? Depois, quando um ou uma puderem ser substituídos, quando a palavra um ou uma pode ser substituída por o ou a, serão sempre artigos indefinidos. Exemplo, um ônibus bateu no carro da mamãe. É um artigo indefinido. Correto? Então, lembrar direitinho aí, tá certo? Aqui a tia tem uma lista, que essa lista também vocês encontrarão no nosso livrinho de português, na página 183. Que é bom vocês darem uma lida, né, outra lida, reverem direitinho, que são a escrita por extenso dos numerais cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos, tá certo? Os cardinais, nós sabemos, 1, 2, 3, dão ideia de quê? De quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e assim vai. Como você pode estar observando corretamente a escrita dessas palavras, desses números, é muito importante. Então, cardinais dão ideia de quantidade. Quando eu disse comprei 5 maçãs, 5, ideia de quantidade, a quantidade de maçãs que eu comprei. Comprei 12 bananas, é a quantidade, né? 12. Então, leiam direitinho essa tabela para prestar atenção na escrita corretamente das palavras que iremos precisar, tanto nas atividades quanto na avaliação de português. Depois nós temos os numerais ordinais, que dão ideia de ordem, né, de posição, de organização. Maria foi a primeira colocada da competição, correto? Primeira, né, é ordem. Primeiro, né, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º e assim sucessivamente. Aí vem 20º, aí 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 90º, 100º, né, o 100. Então, leiam direitinho essas palavras, prestando atenção, os acentos e a escrita corretamente. Depois nós temos os números fracionários, que é o nosso próximo conteúdo de matemática, como a tia falou, que é a ideia de fração, meio ou metade, terço, né, quarto, quinto, sexto, sétimo, né, o oitavo, nono, décimo, 11avos, 12avos, 13avos, 14avos, 15avos, 16avos e assim vai. Depois nós temos os multiplicativos, que é a ideia de multiplicação, duplo, né, dobro,
triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, séptuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo. E aí, nós temos o quê? Os números multiplicativos, correto? Então, dê mais uma lidinha na tabela, prestando atenção à escrita corretamente dessas palavras. Agora, nós temos também, trabalhando a ortografia, que é as palavrinhas, como a tia mencionou antes, sob e sobre. Sobre significa em cima de, né? A respeito de. Quando ele diz a astronave passou várias vezes sobre o território brasileiro, né? Em cima, né? Sobre a parte superior. O professor conversou com seus alunos sobre as causas da violência humana, né? A respeito de, né? A respeito das causas, certo? Sobre. Pode ser quando ele é empregado sobre, quando ele pode ser substituído por em cima de ou a respeito de, correto? A palavra sob significa debaixo de. Quando eu digo o gato escondeu-se sob a mesa, quer dizer que ele se escondeu embaixo da mesa. Aí abaixo nós temos aí as imagens, vocês podem estar vendo. O senhor que tá pedindo aí o terno do rapaz, a criança embaixo da mesa e o cachorro em cima da cama. Então, na frase, quando a gente vai colocar, é o quê? O terno está sob medida, está realizando a medida, né? Sob medida. O menino está sob a mesa, quer dizer, né? Embaixo da mesa. O cachorro está sobre a cama, quer dizer, em cima da cama. Então, só prestar atenção. Sobre é quando você pode substituir a palavra sobre por em cima de ou a respeito de. Como você observa aí no modelo, correto, crianças? Então, agora, meus amores, vocês são convidados a pegar o nosso livrinho de português para realizar, né, as atividades referentes a esse conteúdinho. Essas atividades você vai fazer da página 184 e 185, tá certo? Que é sobre numeral. Em seguida, você faça da 187, né, a 189, tá certo? Que é a respeito da parte da ortografia, que é a palavra sob e sobre, tá certo? Então, capriche, você é especial e inteligente. Admiro você.